Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs-FOF, o RVBI11, e hoje estou aqui para comentar os resultados de outubro do fundo. Embora a gente tenha observado estabilidade no IFIX, é importante se debruçar setorialmente o que aconteceu ali na movimentação de outubro, né? Se a gente entrar numa divisão setorial e observar, por exemplo, o Teva Index, que separa entre Teva Index tijolo e papel, é possível observar que houve uma reversão dos movimentos que aconteceram ali no terceiro trimestre desse ano. Então, basicamente, pela primeira vez nos últimos meses, os fundos de papel voltaram a ter uma performance melhor do que os fundos de tijolo. Foi uma alta de 0,8% nos fundos de papel, contra uma queda de 1% nos fundos de tijolo. E o que a gente atribui essa separação e essa diferença de performance? Basicamente em dois fatores. O primeiro é que houve uma realização dos ganhos no fundo de tijolo, né? Então todo aquele lucro acumulado nos últimos 3 meses, quando teve uma forte alta nos fundos de tijolo, boa parte desses investidores realizaram um pouco desse ganho, então é normal. E por outro lado, os fundos de papel agora estão refletindo a retomada da inflação para o campo positivo, né? Então teve aqueles 2 meses de deflação que na nossa visão e quase que de forma homogênea no mercado, era uma inflação transitória e artificial, porque eram movimentos de desindexação pontuais e que causam um efeito num curto prazo, mas que em seguida a inflação retoma a sua dinâmica natural, ela já voltou para o campo positivo. No mês de outubro, o IPCA teve uma alta de 0,59, que é a dinâmica que a gente imagina de preços aí para os próximos meses, algo entre 0,5 e 0,6, e isso fez com que os fundos de papel retomassem um pouco, né? Então, como que isso se reflete sobre o nosso portfólio e a nossa estratégia da nossa carteira, né? A gente, desde meados ali do primeiro semestre, já havia anunciado que começaria a vender um pouco papel, né? Fundos de CRI e CRI diretamente, para aumentar a exposição em tijolo. Nós vínhamos fazendo isso gradualmente. Nos últimos 2, 3 meses a gente botou um pouco o pé no freio, porque os fundos de papel se desvalorizaram muito em função da deflação e a gente achou que não era o momento de fazer essa venda e trocar para o tijolo, segurar um pouco, esperar a volta do preço dos fundos de papel, né, que é o que a gente imagina que vão acontecer ao longo dos próximos 3 meses, porque na medida que a inflação agora volta para o campo positivo, os rendimentos tendem a subir de forma consistente também, porque existe sempre um delay ali entre o reconhecimento da inflação e em seguida o repasse ali para o rendimento no mês. Esse é o efeito caixa-competência de cada fundo, são questões contábeis. Então nos próximos 3, 4 meses a gente imagina os fundos de CRI com o rendimento subindo de forma consistente, e aí a valorização deles vem a reboque, e aí a gente continuará a partir ali dos próximos 3, 4 meses a aprofundar a nossa estratégia de vender papel e comprar tijolo. Por quê? Porque a gente acredita que mesmo com a valorização dos fundos de tijolo que a gente observa aí no acumulado nesse semestre, ainda há espaço para um ganho de forma mais estrutural nos próximos meses. Os fundos ainda estão bem abaixo tanto do seu valor patrimonial quanto do que a gente acredita que é o valor justo, intrínseco de cada um daqueles ativos. Então a gente acha que ainda tem bastante espaço para os fundos de tijolo se valorizarem e que deve ser a tônica para 2023. No entanto, no curto prazo, a gente segue um pouquinho mais alocado aí nos fundos de papel para recuperar, aproveitar essa volta dos fundos de papel, agora com a inflação positiva, e em seguida a gente volta a negociar mais a nossa carteira na direção dos fundos de tijolo. No tocante aos rendimentos, a gente manteve aí os rendimentos em 0,75 centavos por cota, é o mesmo patamar de julho de 2021 e é o patamar mais alto que o fundo já teve até hoje, né? O RVBI nunca distribuiu um rendimento mais baixo do que no mês anterior, e a gente acredita que a partir do início de 2023, tudo mais constante, é importante lembrar sempre isso, vai ser possível uma elevação na medida em que os fundos de papel retomem esse rendimento mais alto que eu mencionei anteriormente. A partir dali, a gente vai sentir mais confiança e perenidade para aumentar esse rendimento. Até lá, a perspectiva é de estabilidade. Bom, convido a todos a acessar as principais mídias sociais da VBI e conhecer mais tanto sobre a casa quanto o VBI REITs-FOF. Todos os nossos relatórios estão presentes nas principais plataformas de streaming, bem como nas páginas e redes sociais da VBI Real Estate. Até o próximo relatório.